Mas eu fico pensando, né, pensando como se o Senhor Jesus estivesse pensando, eu posso fazer isso. E você também pode fazer isso. Você pode pensar como o Senhor Jesus estava pensando naquela hora. Jesus, com todo o poder sobre as suas mãos, sendo homem ali, Filho de Deus, encarnado homem, mas ele sabia exatamente o que ia acontecer quando descesse do outro lado. Quando estava já do outro lado, Jesus já sabia tudo. Jesus então pensando, eu pensando como se, né, se fosse o Senhor Jesus, pensou, olha, vamos entrar nesse barco, né, os discípulos vão estar nesse barco, vai acontecer uma grande tempestade, mas também eu sei que nenhum deles vai pular do barco, nenhum vai pular. Jesus pensava. E então entraram no barco e começaram a remar. A Bíblia vai dizer que sobreveio uma grande tempestade, e que em algumas circunstâncias, quando vem uma tempestade, você vê hoje, né, em alguns filmes, alguns documentários, você vê as ondas às vezes passam para cima do barco, e o barco ali continua, né, sendo jogado para lá e para cá. E não era diferente. As ondas quase que varria o barco, ou seja, jogava ele para muitos lados, para lá e para cá. E Jesus dormindo, porque ele sabia exatamente o que ia acontecer. Então ele diz, olha, vai acontecer tudo isso, mas eu vou tirar um cochilo, eu vou dormir, porque eu sei que nada vai acontecer. Está entendendo? Eu sei que nada vai acontecer, então eu vou dormir. Já que na mente dos discípulos, eles queriam que Jesus estivesse o tempo todo acordado, como nós também. Nós, muitas vezes na nossa vida, nós queremos que o Senhor Jesus esteja sempre atento, sempre chegando na hora que nós queremos, sempre resolvendo a situação que nós colocamos, e muitas vezes nós mesmos colocamos essa situação como tempestade na nossa vida, e nós queremos que o Senhor resolva na mesma hora. É natural, isso é do ser humano. Nós queremos tudo para amanhã, ou tudo para hoje mesmo, ou quem sabe para daqui uma hora. Mas Jesus não, Jesus tinha tanta certeza, e tem tanta certeza, que vai vir a tempestade, o mar vai ficar bravio, as ondas vai bater de lá para cá no seu barco, mas ninguém vai pular, porque vai haver salvação, vai haver livramento. O Senhor, na hora certa, Ele vai chegar, aleluia. Então os discípulos clamaram em alta voz, dizendo, Senhor, nós vamos morrer, nós vamos perecer. Foi a melhor maneira que eles tiveram de fazer, foi bom que eles fizeram isso. Jesus já tinha o controle daquela situação, só não tinha, porque era um fato que aconteceu. Então ele tinha o controle sobre as suas mãos. Ele estava ali dormindo, sabendo exatamente o que vai acontecer. Quem sabe, para nós, em algumas circunstâncias, o Senhor Jesus pode estar dormindo, porque nós pensamos assim às vezes. Mas por que não resolveu ainda a situação? Por que não aconteceu ainda? Uma certa ocasião eu estava com uma dificuldade muito grande. Estava numa dificuldade que eu não estava na qualidade de, até mesmo de pedir. Eu achava isso. Porque na circunstância que estava vivendo, eu não tinha, no meu pensamento, dizia, olha, eu não tenho condição de pedir nada, porque eu não estou oferecendo nada. Eu estou numa situação que eu não posso cobrar nada de Deus, dizer, olha Senhor, eu estou aqui, eu sou teu servo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu não poderia dizer, porque eu não estava fazendo, eu não estava na condição de pedir, mas eu estava com uma situação ruim. Aí um belo dia, pedindo, orando, do meu jeito, e falando, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu preciso que o Senhor resolva isso para mim. E aí Deus usou uma irmã e disse desse jeito para mim. Ela falou, foi num culto, numa sexta-feira, num culto lá em Tibiriçá. Ela falou assim, desse jeito para mim, falou assim, olha,
eu não sei, o irmão me perdoa eu dizer isso para o irmão, mas eu vou dizer, porque eu estou sendo movida pelo Espírito Santo para dizer. Nossa, irmão, o irmão fala para o Senhor que o irmão não tem como pedir, porque o irmão não ofereceu nada ainda. Aí ela falou assim: olha, o que eu tenho para dizer é o seguinte: você não tem como oferecer, mas você não está fazendo por onde oferecer. Então, se você quer algo do Senhor, comece a oferecer já, porque o tempo está passando e que a tua bênção vai tardar mais ainda. E aquilo entrou no meu coração. Eu falei: é verdade. Eu sei que eu não posso pedir nada, porque eu não estou fazendo nada para o Senhor, não estou oferecendo nada, mas eu também não estou fazendo nada para oferecer. Eu não estou reagindo à situação, porque eu sei que se eu fizer algo para o Senhor, se eu me aproximar dele, ele vai se aproximar de mim. Eu sabia disso também. Dê um passo para o Senhor Jesus, que ele dará outro para você. Eu sabia disso também. Mas só que o meu bloqueio era esse, dizer: olha, eu só falava isso. Olha, Senhor, eu não posso pedir porque eu não tenho nada para oferecer. Eu não fiz nada ainda, eu não estou sendo um verdadeiro adorador. Eu falava desse jeito, Senhor. Mas eu não fazia nada para ser um verdadeiro adorador. Então o bloqueio estava aí. Porque se eu falasse do Senhor, se eu já tinha convicção que eu precisava fazer algo, que eu precisava me aproximar de Deus, que eu poderia alcançar minha vitória, eu já sabia, mas a atitude não tinha tomado atitude. Os discípulos agora começaram a gritar: Senhor, olha, nós vamos morrer. Estava numa situação difícil. Sim, eu não estava. Imagina você num barco, no meio do mar, não tem nada para segurar, o vento soprando para lá e para cá, e quando o vento vem, você não sabe se ele vai para o norte, se ele vai para o sul, para o oeste, para o leste, você não sabe. Ele vira imediatamente, na sequência já vem outro de outro lado, você não sabe o que vai acontecer. Na nossa vida espiritual também é assim, na nossa vida material também é assim, na nossa vida, no nosso casamento também às vezes pode ser assim. Nós não sabemos da onde que vai vir o vento, mas uma coisa nós temos certeza: que o Senhor está no nosso barco, que o Senhor está no nosso barco. E às vezes em alguma circunstância, ou financeira, ou em todas as áreas, nós podemos chegar a um ponto e dizer assim: Senhor, o Senhor não resolveu ainda a minha situação. Dá a impressão que o Senhor está dormindo. E em algum evangelho vai dizer que o Senhor Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, ainda numa almofadinha, tranquilo, calmo, sereno. O vento estava soprando de todos os lados e Jesus dormindo. Para os discípulos o Senhor Jesus estava dormindo, mas para ele não. Para o Senhor Jesus ele estava com o controle nas suas mãos. Então vai chegar alguma circunstância da nossa vida que vai dar a impressão que o Senhor Jesus está dormindo para nós, mas para ele não. Para ele está no controle. E às vezes ele no dormir do Senhor Jesus, às vezes é o tempo que demora para vir a vitória. E na minha ocasião eu estava, eu até costumo dizer que às vezes eu ia na igreja, a situação era tão precária. Uma vez eu fui no culto, uma apresentação numa criança, e quando o pastor cantou Vinde os meninos, eu confesso para os irmãos que eu entendi nitidamente dizendo Vinde os meninos. De tanto que estava o negócio, estava terrível o negócio, você não tem noção como que estava. Eu não sabia para onde eu ia, para onde eu vinha, como que eu ia fazer, como que ia manter a casa no dia seguinte, era terrível o negócio. Então eu sentava no último banco, aí o pastor começou a cantar Vinde os meninos. O inimigo soprava na minha mente, vende os meninos. E eu comecei a pensar, vai dar um dinheirinho até bom, vai dar para sanar a dívida, vai dar para sanar a dívida. A situação era tão precária, que quando eu comecei a clamar o Senhor Jesus diferente, falei: Senhor, eu sei que eu posso fazer algo para o Senhor. Eu sei que eu posso
está na engrenagem, mas eu não estou ainda. O Senhor me ajuda a entrar nessa engrenagem. O Senhor me ajuda a eu clamar mesmo dentro do barco de uma maneira certa. Porque os discípulos, eles clamaram certo. Eles falaram mentira? Não falaram mentira. Eles olharam para as ondas, olhou para o mar revolto do jeito que estava, o barco balançando para lá e para cá, né? Aquele alvoroço que estava. E Jesus está deitadinho, dormindo com o seu travesseirinho tranquilo. Imagine o Senhor Jesus dormindo. E ele estava ali. E aí o discípulo falou a verdade para ele. O Senhor Jesus falou, o discípulo falou a verdade para o Senhor Jesus. Olha, Senhor, nós vamos morrer. Nós vamos perecer. Em algum evangelho vai dizer, olha, Senhor, o Senhor não se importa que nós vamos morrer? E aí Jesus se levanta. Jesus levanta, Jesus acorda. E não é no tempo dos discípulos. O Senhor Jesus acordou no tempo dele. Porque mesmo que ele acordasse naquela situação e ele não queresse, se ele não quisesse, o mar ia continuar bravio do mesmo jeito. As ondas iam estar do mesmo jeito, mesmo com o Senhor Jesus lá dentro do barco. Aí fala, mas Jesus está dentro do barco e as ondas vão balançar para lá e para cá? Sim, do mesmo jeito, na mesma situação. As águas iam cair do mesmo jeito dentro do barco. O barco ia balançar do mesmo jeito, com o Senhor Jesus dormindo ou acordado. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que tudo é no tempo do Senhor Jesus na nossa vida. Aleluia. Tudo é no tempo dele, na hora dele, do jeito dele. Jesus, o nosso barco, tudo vai muito bem. Mesmo que nós parecemos olhar e ver que a tempestade ainda está acontecendo. Como no caso do discípulo, a tempestade ainda estava acontecendo. Jesus estava ali, Jesus poderia, antes de falar, olha, não, mas por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tão tímidos? Porque o Senhor deu autoridade para eles, poderiam eles repreender aquela fúria do mar. Mas ninguém fez isso. Eles clamaram, dizendo, Senhor, nós vamos morrer, nós vamos perecer. Então naquele momento eles estavam olhando o lado ruim do negócio. Eles estavam olhando o lado pior da situação. Eles não estavam olhando, olha, Jesus está no barco, mesmo que estiver ventando, nós vamos chegar do outro lado. Mesmo que o mar continue revolto, nós vamos chegar do outro lado, porque Jesus está aqui conosco. Mas não, eles acharam por bem dizer, Senhor, nós vamos morrer. Então eles estavam vendo o lado pior, porque morrer era o pior jeito, a pior maneira de acontecer. Mas Jesus, por que vocês são tão tímidos? E aí Jesus pede para que o mar se aquiete, o vento se calma, e tudo aconteceu conforme ele quis. Tudo aconteceu da maneira que ele quis. Olha, e Jesus, aleluia, Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E aí então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez grande mudança. Então primeiro ele conversou, então o mar continuou. Então você vê que em algumas circunstâncias da nossa vida, o Senhor vai tentar nos corrigir primeiro. Ele vai tentar nos dar aquela, sabe, olha, você está errando aqui, você está errando ali. Por que o mar ainda está revolto na sua vida? Por que a bênção não chegou como no meu caso? A bênção só chegou quando, louvado seja Deus, numa outra ocasião a pessoa diz, olha, você tem que fazer isso e isso para melhorar a sua situação. Ou seja, o mar ainda continuava, o Senhor estava falando comigo. Usou a irmã lá dizendo, olha, você não está fazendo nada para melhorar. Você sabe que você precisa fazer. Você sabe que precisa melhorar. Você sabe como fazer, mas você não está fazendo. Então eu estava prostrado, estava num bloqueio total. Aí agora então o mar continuou ainda, Jesus falando comigo naquela situação, mas o mar ainda continuou na minha vida. Passou ainda por mais 6 meses na mesma situação. Até que um outro dia, pelo caminho nós estávamos indo
Eu estava indo levar um pessoal para um batismo, e aí, numa das paradas que nós íamos pegar pessoas, veio uma irmã e falou: olha, você precisa acertar algumas coisas da sua vida. O Senhor, Ele quer te abençoar você, mas precisa acertar algumas coisas da sua vida. Mas ainda o vento continuava na minha vida. Enquanto eu não acertei a situação, não aconteceu um milagre na minha vida. Quando eu acertei a situação, então o milagre aconteceu. Mas até então, o vento continuou na minha vida. Jesus se levantou na minha vida, naquela situação. Jesus falou comigo 2 vezes e o vento continuou. Só então, quando eu me coloquei na posição, então aconteceu o milagre. Só aconteceu o milagre quando eu consertei a minha vida. Essa campanha é tão maravilhosa também, que fala de Jesus ou com Deus vai tudo bem, tudo se acerta. Tudo se acerta. Só que aqui nós vemos uma coisa: as coisas estavam acontecendo e os discípulos estavam preocupados porque o Senhor Jesus estava dormindo, porque não foi de imediato o acontecimento. Se você vê, Jesus ainda falou com eles antes de falar com o mar. Primeiro o Senhor Jesus falou com eles. Primeiro o Senhor Jesus Cristo repreendeu, dizendo: olha, vocês são tímidos, são homens de pequena fé. Aí então o Senhor falou com o mar e falou com o vento. Então vai acontecer isso na nossa vida. Às vezes vai ter momento que o Senhor vai falar conosco, vai nos dar uma bronca, que nem aqui foi uma bronca mesmo. Vocês são tímidos, vocês têm pouca fé. Aí então Jesus falou com o vento. E muitas vezes aconteceu isso na minha vida. Antes o Senhor fala comigo, depois então o Senhor fala com o problema, depois que o Senhor fala com a situação. E aí todos ficaram maravilhados com o que aconteceu. Porque então o vento e o mar se aquietou. Aleluia. No verso 27 diz assim: e maravilharam os seus homens, dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É o nosso Senhor Jesus. É o nosso Senhor Jesus daquele dia. É o nosso Senhor Jesus que depois que ele atravessou, ele foi falar com o gadareno. E depois, louvado seja Deus, passou todo esse tempo. É o mesmo hoje, que fala conosco todo dia. Fala: olha, primeiro, não sejam tímidos, não sejam homens de pouca fé, de pequena fé. Sejam homens de bastante fé, mulheres de fé, mulheres valorosas, mulheres que olham assim, não acreditam no que está acontecendo. Olhem, porque o que está acontecendo é terrível, mas nós não podemos nos conformar com esse mundo. E nós já estamos, quem não sabe ainda, quem não olhou ainda a situação que está, nós já estamos vendo pela fé. Nós já entramos nesse processo de viver pela fé. Nessa semana mesmo foi horrores. Hoje mesmo, conversando com o irmão, e eu fiquei muito chateado, mas chateado mesmo, com o irmão, não com a ação, com a atitude. Ele olhou bem para mim e brincou comigo: você não foi pular carnaval, não? Eu falei: meu Deus do céu, não estou ouvindo isso do irmão. Será mesmo que eu ouvi direito? Sabe, eu fiquei igual o Senhor Jesus aquele dia, escrevendo na areia, ignorando, que eu não queria escutar, eu não queria ter certeza que ele tinha falado aquilo para mim. Aí ele voltou de novo e falou: nós ficamos a noite inteira, nós dançamos a noite inteira. Eu falei: meu Deus do céu. Eu falei para ele: irmão, o sangue de Jesus tem poder na sua vida.
você não está falando isso para mim. Eu falei, não, irmão, aconteceu. Nós fomos lá com meus parentes lá e nós fomos lá, teve uma festa lá em cima, lá perto do... E nós ficamos lá e foi muito bom lá, ninguém brigou. Irmão, por isso o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é isso. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é um Evangelho de cruz. O Senhor não abriu nenhuma margem para nós, né? Que a liberdade que Ele não deu virar libertinagem. O Senhor Jesus não deu essa margem. Mas muitos estão buscando isso, estão, sabe? E eu fiquei falando, Jesus tem misericórdia. Eu até mudei, sabe, a conversa, eu não quero. E olha, irmão, você vai se converter. Porque o Senhor Jesus, Ele está voltando. E Ele quer levar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então nós, irmãos, o Senhor Jesus aqui nessa palavra falou, não seja tímido, vamos viver pela fé, em fé, em crescimento, na glória, na graça e no conhecimento, como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Nós temos que estar até o final. É quem chegar até o final, quem guardar, louvado seja Deus, a palavra até o final. Então o Senhor Jesus Cristo vai se alegrar. Aleluia. E nessa, eu até falei para ele, irmão, quero ver você no céu. Isso é só um pingo das coisas que estão acontecendo, da idolatria que está se espalhando, da mudança, do meximento, eles mexendo no Evangelho e mexendo na palavra para se adaptar. E nós não temos, irmãos, que olha, quando você orar, ora, Senhor, que o Senhor toque no coração desses homens. Nós temos que orar pelos nossos governantes, pelos aqueles que fazem as leis, aqueles que executam também, para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo permaneça limpo. Aleluia. O Evangelho vai permanecer da mesma forma. A preocupação é a adaptação que está se estendendo para os lados, e tem muitas pessoas sendo enganadas. Na terça-feira nós tivemos uma experiência dessa. A irmã falou assim, não, mas isso não tem problema, o irmão lá tal, assim falou que não tem problema. Então, o Evangelho do Senhor Jesus é o mesmo, ninguém não vai mudar, mas vai tentar abrir alguns caminhos que vai enganar muitas pessoas. Muitos crentes estão caindo, muitos crentes estão, sabe, hoje, no dia de hoje, muitos crentes estão aí vivendo um evangelho mentiroso, um evangelho, sabe, de facilidade, um evangelho que tudo pode. Mas o evangelho que eu conheço, que você conhece, é um evangelho de cruz, que o Senhor falou, olha, quem quiser vir após mim, cada um tome sua cruz e siga. Jesus, ele vai estar no barco. Se o barco balançar, se vir a tempestade, Jesus vai continuar no barco. Se precisar falar com você, a tempestade continuar, Jesus vai estar no barco. Aleluia. E você vê que houve a tempestade, atravessaram para o outro lado, chegaram do outro lado, e louvado seja Deus que o Senhor falou com um homem possuído de demônios, que é um gadareno. Então Jesus vai continuar no barco. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Quero que você continue orando pelo Carlos André, pela minha família, em nome de Jesus, pelo nosso louvado seja, para o nosso ministério, né? Louvado seja Deus. Hoje nós tivemos ali à tarde, nós vimos muitas pessoas sendo ali alcançadas, né, com a palavra, se alimentando, né, o projeto do Socom, e uma bênção, né, para as nossas vidas. E eu louvo o Senhor por isso. E aqui, louvado seja Deus, nós temos pessoas que têm compromisso com a palavra. Pessoas que têm, ouve a vocação, ouve o chamado
e aceitaram. Palma e glória ao Senhor Jesus. O novo Senhor lhe agradecendo a oportunidade e as palmas